Parece que as mães não podem sonhar. As mães não podem se sentirem felizes com o momento de sua carreira. Era um dos maiores momentos ali da minha vida. Eu sou do Sergipe, eu sou do menor estado do país. Qual a pessoa de Sergipe que você vê na televisão? Era agarrar aquilo com unhas e dentes, assim. E parece que você não tem esse direito. E aí você começa a se culpar. Eu trabalhar me possibilita dar uma estrutura ainda melhor para que ele possa estudar, se desenvolver, crescer, comer bem. Porque é muito importante. Você já foi julgada por sair para trabalhar depois que virou mãe? Ou já ouviu a pergunta, com quem tá o seu filho? Mulheres trabalham desde sempre, principalmente mulheres negras que sustentam lares e comunidades há gerações. A participação feminina no mercado de trabalho é mais de 50%. E somos nós que ficamos com a maior parte dos afazeres domésticos também. Quando saímos para trabalhar, parece que estamos cometendo uma infração. E ainda carregamos o peso da culpa e do julgamento que sempre cai mais forte sobre nós. Cuidar de filho e trabalhar deveria ser uma escolha possível, respeitada e sustentada por todos. Hoje, a gente recebe Isis Broken. Isis é uma mulher trans, afro-indígena, multiartista e ela é mãe de Apolo. Enquanto trabalha e sustenta seus sonhos, ouviu críticas por não estar em casa. Enquanto cuidava, ouviu que não era mãe, que sua maternidade não era válida. Ela vai compartilhar com a gente o que é viver, cuidar e trabalhar. Oi, Isis, que honra ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo para a nossa temporada. Obrigada. Eu que tô muito feliz e honrada de estar aqui, receber esse convite e falar sobre a coisa que eu mais amo, né? Trabalho e maternidade, as duas. Então é isso, me conta um pouquinho, conta pra gente, assim, como que a maternidade chegou pra você? Você sempre trabalhou? Como que é a sua história em relação ao trabalho e a chegada de Apolo? Então, eu venho do Nordeste, né? Então, assim, no Nordeste as mulheres, elas têm um papel muito importante na construção familiar e do trabalho. E a minha família, minha mãe sempre foi uma mãe que trabalhou muito. Minha mãe, ela tinha tripla jornada de trabalho. Minha mãe foi uma mulher que saiu do Alto Sertão Sergipano para a capital aracajuana para poder estudar, trabalhar. Minha mãe trabalhava como empacotadora de um supermercado enquanto fazia universidade. Quando se forma, ela tem tripla jornada de trabalho como professora de escola pública. E muitas vezes eu ia para a escola com minha mãe. Teve momentos até, inclusive, que ela teve que falar com a direção da escola para sair de sala de aula para trabalhar na coordenação ou fazendo alguma coisa assim mais burocrática, para que eu pudesse estar presente. Mas assim, eu sempre estive presente em todas as escolas que minha mãe trabalhou. Eu sempre fui. Sempre estive muito próxima a ela. Então eu cresci com o exemplo de uma mulher muito trabalhadora. E que sempre trabalhou em prol do meu melhor. Minha mãe sempre falava, olha, eu trabalho muito. Falava, ai mãe, a gente quase não tá se vendo. Minha mãe, tô trabalhando pelo seu futuro. Tô trabalhando pelo seu futuro. E é engraçado isso, porque minha mãe me falava assim, né? Quando você for mãe, você vai entender o que é. E a gente, às vezes, tem aquele lance, né, da adolescência, né? Acho que quando... Que os pais não sabem nada. A gente tá na adolescência, a gente fica, né, tipo… odeio meus pais, meu Deus, que… Inclusive, espero que nunca chegue esse momento de Apolo, meu Deus. Será? Nossa. E aí, eu questionava muito esse trabalho exacerbado da minha mãe e tal. Em algum momento, ela reduziu a carga de trabalho para ter um convívio maior comigo, né? Depois também veio meu irmão. Minha mãe foi mãe aos 45 anos. De uma gravidez que ela não esperava, assim. E eu acho que foi meio isso, assim, Eu não esperava ser mãe, inclusive. Eu escolhi o nome do meu irmão nessa época. Eu tinha 13 anos. E eu falei à minha mãe, ai mãe, eu quero escolher o nome do meu irmão porque eu nunca vou ter um filho. Olha. E minha mãe falou, nunca diga nunca. Minha mãe sempre foi uma mestra, assim, nas palavras, né? E aí veio Apolo. Apolo veio de um lugar muito… eu nunca imaginei, nunca entendi uma possibilidade de um corpo trans ser mãe. Até porque isso…
Até então não era algo visto, não era uma verdade, né? E a partir do momento que a gente consegue materializar as coisas, elas se tornam verdades, né? Enquanto estão no campo das ideias, ela não está materializada. E quando eu vi aquela materialização de um filho, assim, eu fiquei muito assustada. A notícia de ter um filho assusta. Sim, muito, muito. Principalmente para corpos trans. Veja, se uma maternidade cisgênera ela já é difícil com toda uma rede de apoio, né? Imagine para corpos trans. Corpos trans, já a partir do momento que dizem que são trans, a maioria desses corpos perdem rede de apoio. Perdem familiares, perdem amigos, perdem pessoas próximas. E não perdi o apoio da minha família, mas eu tive que sair do Nordeste e vim para São Paulo, porque a gente não conseguia ter o atendimento na saúde. E aí, passando por todas as violências imagináveis e inimagináveis. E para mim, a maior de todas é a violência geográfica, assim, sabe? O que você tá chamando de violência geográfica, assim? É de você não poder viver onde você quer. Onde você nasceu, sabe? Onde tem sua família, onde tem amigos. A maior parte da minha vida foi que eu vivi lá. E não poder estar nesse espaço pelo fato de simplesmente não ter atendimento na saúde. Como era que eu ia ter um filho sem atendimento? A sua família não tinha reconhecimento para existir naquele lugar. Exatamente. E isso é que eu costumo falar de uma violência geográfica. Porque naquele lugar, naquele espaço, a minha família não era algo aceitável. E você já trabalhava antes de Apolo? O que você estava fazendo? E com a chegada dele, com essa necessidade até de mudar de lugar? Ou seja, teve uma pressão de todos. Enfim, acho que são muitas as pressões nessa sua história. Sim, eu já trabalhava. Na verdade, eu comecei a trabalhar um pouco mais com uns 16, eu já trabalhava. Eu entrei na universidade, eu tinha 16 anos, eu fui fazer publicidade. E nessa época eu já trabalhei no jornal, trabalhei numa revista, trabalhei no tribunal, trabalhei como professora também, que depois eu fui fazer história em escola pública. Meu último trabalho antes de seguir a carreira artística foi no tribunal, lá em Aracaju. E quando Apolo nasceu, eu estava produzindo meu primeiro disco, Bruxa Cangaceira. E que foi por isso que eu conheci o pai do Apolo. Porque a gente estava fazendo uma música junto para esse disco. E aí ele acabou, eu falei, vem pra cá e tal, pra Aracaju. E foi nessa que a Apolo acabou vindo. Chegou. Então foi tudo muito assim. Então, enquanto Lorenzo tava gestando o Apolo, eu tava também gestando um filho meu que era meu disco. E eu sempre fiquei muito dividida entre duas coisas, assim, na minha vida, que foi trabalho e maternidade. E isso já pesou antes mesmo de Apolo nascer. As nossas escolhas até, né? Assim, a mulher pensa sobre esse assunto de filho e trabalho antes mesmo de saber se esse filho vem. Como você disse, desde criança você falava, eu não quero ter filho. Sim, eu já estava desesperada. E é engraçado, porque desde criança eu sempre tive o entendimento de que eu teria uma carreira, que eu iria construir primeiro uma carreira para mim, me sentir bem, feliz, realizada, e depois eu teria uma família, depois eu teria filhos. Não, e primeiro porque acho que até pelo exemplo da sua mãe, primeiro quando a gente fala de trabalho, já é um lugar de privilégio poder escolher trabalhar ou não. Né? Que é o que você estava falando, sua mãe fazia tripla jornada. Quando a gente fala de carreira de mulher e quando a gente fala sobre assunto de maternidade e trabalho, tem vários vieses. Pensar que a mulher pode ou não trabalhar. Mas veja, a minha mãe também me teve muito tarde para os padrões daquela sociedade. Minha mãe me teve com 33 anos. Sim. Já era tarde. Ela também… Era uma mulher que deu certo, entre aspas, no trabalho. E depois foi ter filho, né? Sim. Porque normalmente o que se diz muito… Não sei se essa é um preconceito que você também observa até mais forte em alguns outros lugares. Até a questão geográfica. De que quando a gente fala de trabalho e gravidez precoce de meninas… Tem essa questão também, né? Elas param de trabalhar por conta de gravidez cedo. Então a tua mãe não teve esse cenário. Sim, exatamente. E aí é isso, né? A gente fica muito à mercê também de outras vozes, né? Porque também
existem várias maternidades, né? Várias formas de maternar. E aí, eu tava justamente fazendo esse disco. E eu falei, caramba, e agora? Tem uma criança vindo aí, eu tenho um disco. Eu vou ter que lançar, eu vou ter que fazer show, eu vou ter que… E eu já tava pilhando antes mesmo do Apollo nascer. E a gente passando também por várias transfobias institucionalizadas no SUS. Tendo que se mudar. Tendo que se mudar. E foram tantas coisas ali naqueles processos que também a gente não tinha tempo de se cuidar. Não tinha tempo de se cuidar como casal, não tinha tempo de se cuidar como pessoa, né? Ajustar a mente. A gente, né, em certos momentos, a gente teve que dar uma pirada, porque realmente o mundo inteiro estava pirando a gente. E veio o meu disco. E aí, Apollo teve restrição de crescimento. Então, o parto dele teve que ser induzido antes da data que seria prevista. E eu já tinha, tipo, um cronograma. Planejado tudo. E aí… Quem é a mãe? Quem nunca tentou planejar o incontrolável, Não né? tem como, né? É implanejável. E aí, é nesse momento também que a gente descobre que ser mãe não existe planejamento em ser mãe. Não existe planejamento certo. Você podia ter planejado essa viagem aqui pra estar aqui. E o João ficou doente, você acredita? Ontem. E eu falei, ai, não. Tá vendo? É isso, mãe, é isso. É muito louco. E aí, veio o disco uma semana antes de Apollo nascer. E aí, ele nasceu 5 dias depois. Eu tava fazendo um show, era tipo abertura de pandemia. Era tipo assim, o mercado tava a todo vapor. As pessoas queriam festas, as pessoas queriam… E eu trabalho com isso, né? A gente que trabalha com música, com arte. A gente, querendo ou não, tava precisando voltar. Tava querendo também voltar aos palcos. Eu tava já, sei lá, 3 anos, 2 anos, quando foi de pandemia. Perdi até no tempo. Nossa, E aí, eu tava simplesmente fazendo a Mamba Negra, que é uma festa, uma das maiores festas eletrônicas daqui de São Paulo, super conhecida, assim. E eu, tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou voltar pra casa? Eu com muito medo, assim, eu meio que tava tentando proteger ali, era final de pandemia, né? Entre aspas, assim, a gente tava meio… Pra pegar um bebê recém-nascido, né? Pra pegar um bebê, eu fiquei sem saber. Eu falei, eu vou ficar um dia longe de casa, porque aí eu vejo se acontecer alguma coisa, se eu espirrar alguma coisa, eu já nem volto. Foi uma pilha, assim, tão, tão louca, né? E aí, depois eu comecei a trabalhar viajando. Quando a Apollo fez uns 5 meses, eu eu trabalhava para um banco. E eu entregava prêmio no Brasil inteiro. Então, tipo, foi sempre muito complicado, assim, pra mim. Esse quesito de atrelar a maternidade e trabalhar. Porque o meu trabalho não é um trabalho que eu vou num bairro vizinho. É um trabalho que eu tenho que ir em Manaus. Que eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Que eu tenho que ir pro Nordeste. Então… complica bem mais, assim, a situação. E isso é muito curioso que você tá trazendo, assim, Isis. É muito bom te escutar, porque a gente vai ampliando um pouco também. E acho que você trouxe uma coisa importante de maternidades. E tem sempre uma pressão, tem sempre um julgamento, uma cobrança. Eu não sei como foi a sua experiência, mas eu imagino que ela é ainda mais pesada, assim, tem algo que torna ela ainda mais insustentável, assim, algo que… E eu não sei quando foi pra você, em que momento que você sentiu, ou teve alguma situação, ou alguma coisa, uma rotina, ou um preconceito, um julgamento que te fez quase, assim… Enfim, que você falou, cara, isso é insustentável, não dá pra ser desse jeito, eu vou ter que encontrar o meu jeito de maternar. Sim, eu recebi muito hate na internet quando a Apollo nasceu. E as pessoas falavam… Não, você não é mãe. E aí, eu falei, tá, tudo bem, vamos pra frente. Mas como é isso, tá, tudo bem? Machuca? Machucou ali no início, porque eu fiquei… Nossa, era tipo assim, o Brasil inteiro falando disso. A gente tava… Eu lembro que eu fiz uns stories, assim, na maternidade, assim… Gente, vocês não têm o que fazer, vocês são sem família, ficar falando da família dos outros, não sei o quê. Aí, tipo, 10 minutos depois, tava no Metrópolis, assim. Sei. Isis Broken fala que que haters não têm famílias. Eu fiquei, meu Deus, que loucura isso. E era, tipo, parecia que qualquer coisa que eu falasse virava uma manchete. Tipo, não era o que eu queria naquele momento.
Eu queria paz, assim, Cuidar sabe? da sua família. Exatamente. E finalmente, assim, a Apollo tinha nascido depois de tanta coisa que a gente passou durante a gestação dele, né? Vocês ficaram numa gestação muito isolados? Ou vocês tiveram apoio? Como vocês… No início, a gente tava no Nordeste. Então, a gente teve apoio da minha família ali, né? Mas a gente não tinha apoio público lá em Sergipe. Hospitalar. E aí, quando a gente veio para São Paulo, a gente tinha um apoio público, uma estrutura, mas a gente não tinha tanta família ali, né? A mãe do Lorenzo, mas ela sempre foi uma pessoa um pouco mais distante. Ela também não falava com o Lorenzo até então. Foi meio que um momento ali de reencontro deles, ali de eles se reacertarem, porque ela sempre foi uma mãe ausente, né? E deixou ele com o pai. Eram muitas questões ali, eram muitas coisas que estavam acontecendo ali naquele meio tempo. E as pessoas falavam, você não é mãe e tal. E aí eu fiquei… Você falou que tinha um hate, e aí você falou que te machucou. Que me machucou, mas eu falei, velho, se eu ficar lendo isso… Boa, é isso que eu quero saber. Como é que a gente faz pra essa… Quando a gente encontra uma situação insustentável, ou uma situação que tenta quebrar a gente… Quero te ouvir. Isso, porque eu acho que você passa por isso com bastante frequência. Sim, nossa, qualquer momento, qualquer coisa que eu fale sobre minha maternidade, que tem algum movimento ali. Dei uma entrevista sobre lactação induzida na Folha de São Paulo. Aí, tipo, comentários absurdos, assim, que eu ouvi, né? E aí eu, tipo assim, eu não posso levar aquilo em consideração. Porque, veja, se eu ouço o que essas vozes dizem, eu me torno o que essas vozes dizem. Eu não vou ouvir o que essas vozes falam, porque isso daí é um reflexo dessas próprias pessoas. Essas pessoas que estão amarguradas, tristes. Você imagine, você perder um tempo de sua vida para ir comentar em um post de uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida. Falar sobre a maternidade dessa pessoa, negar a maternidade dessa pessoa, depois vim falar, negar de uma outra forma e dizer, eles nunca sabem o que eles querem, né? E aí eles falam, LGBTs não podem se reproduzir. Aí a gente vai lá e se reproduz. Aí eles falam, mas não é mãe agora. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Na verdade, são pessoas preconceituosas. São pessoas que não têm amor ao próximo, que não entenderam o que é viver em uma sociedade. E com essas pessoas eu não consigo falar, eu não consigo lidar. Eu não vou ter nenhum tipo de prosa, como a gente diz lá no Nordeste. Mas aí, você bloqueia? Qual que é a sua… Às vezes sim, às vezes não. Boa. Às vezes sim, às vezes não. Porque também eu bloqueava muito. Mas depois eu percebi que era isso que eles queriam. Porque veja, o que o hater quer? Ele quer sua atenção, ele é seu maior fã, pô. Ele é seu maior fã. E inclusive, né, agora existe até um movimento, né, dentro da internet, onde produzir conteúdo, onde gere hate… É bom. É bom. É uma estratégia no final. É uma estratégia no final. Loucura. Né? E em certo momento, assim, eu falei… Eu pensei, eu vou ter que reduzir um pouco a exposição aqui da minha família. Vou ter que reduzir um pouco aqui a exposição do meu filho. E a minha. Porque eu vou, né, tá sempre dando de cara no muro com isso. Então, eu pensei, vou reconstruir essa imagem, né? E só vou falar sobre isso, discutir sobre isso, quando for confortável pra mim falar sobre isso, estar em um lugar… falar sobre… Ai, que bom que você tá aqui, então. Que bom, sim. Sério, que é um espaço que a gente vai promover com… Sim, eu espero que quem tá ouvindo aqui, a gente também não vai dar espaço pra hater, tá? Então, sim. Mas se vier, vamos engajar. Vamos engajar. Haters não, engajem. mas eu quero dizer assim, quando a gente tem essa situação… Eu tô falando porque eu vivo uma vida completamente diferente da sua, né? Então… como mãe de 3, as minhas vozes internas, elas são muito frágeis. E eu não tenho vozes externas me atrapalhando. Então, pense, eu fico curiosa e assim, admirada, inspirada e querendo aprender com você. A como também fortalecer as nossas vozes internas, sabe? Porque eu me sinto tão frágil em algumas coisas que eu tô falando comigo mesma. Não é nem que tem alguém falando alguma coisa pra mim. E aí eu imagino você que tem que falar com as suas vozes internas, então elas são bem boas aí no seu diálogo.
Eu Sim. imagino. A terapia tá em dia, né? Elas estão bem conversando. Gente, acho que toda mãe tem que fazer terapia, assim. Toda mãe tem que fazer terapia. Porque terapia é algo que nos dá poder também, né? De volta. O autoconhecimento, né? Assim, porque saber. veja, a maternidade… A gente também não tem que… A gente não pode romantizar a maternidade. A maternidade é dura. É muito difícil. Não é nada fácil. E tem essas pressões de dentro pra dentro, de dentro de E fora. aí, tipo assim, por exemplo, quando eu fui fazer a novela, quando eu tava fazendo a novela, eu lembro que eu fiz um vídeo com a Paula, a gente tava lavando um tapete. E eu tava falando sobre criar memórias afetivas, né, com os nossos filhos. Que eu lembro de coisas com minha mãe, lavando um cachorro. Sim, coisas do cotidiano, assim. E aí eu falando sobre criar memórias afetivas, porque eu ia ficar um ano viajando a trabalho. E assim, eu levei um super de um hater, assim, tipo… As pessoas dizendo que eu tava abandonando o meu filho, não sei o quê. Eu falei, gente, o filho tá com o pai. O pai também pode cuidar da criança, né? Então, tipo assim, é meu trabalho. Infelizmente, eu não tenho como desconectar. Não tenho como trazer a Globo pra São Paulo e eu gravar aqui. Não, e é uma oportunidade. Você também tá nos seus sonhos, né? Sim, e aí, tipo assim, parece que as mães não podem sonhar. Isso. As mães não podem se sentirem felizes com o momento de sua carreira. Era um dos maiores momentos ali da minha vida. Eu sou do Sergipe, eu sou do menor estado do país. Qual a pessoa de Sergipe que você vê na televisão? Que você vê fazendo novela? Era agarrar. Era agarrar aquilo com unhas e dentes, assim, né? E eu também queria voltar a sentir o que eu sentia toda vez que eu saía pra trabalhar, né? E parece que você não tem esse direito, né? E parece que você não tem esse direito. E aí você começa a se culpar por você estar trabalhando. A culpa. A culpa até de não ter culpa. Então, é exatamente isso. E aí, primeiro você se culpa por ir trabalhar. Aí você vai trabalhar e você começa a gostar daquilo. E aí você começa a não sentir culpa mais, assim. Falei, não posso sentir culpa. E o que tá de errado, né? Eu tô trabalhando, eu tô correndo atrás dos meus sonhos, da minha carreira, de tudo que eu planejei, né? A minha vida inteira. E o Apolo tá bem, não tem nada faltando. Pois é, gente, ele não tá no orfanato, né? Ele tá com o pai em casa, né? Com toda a estrutura. Que, inclusive, eu trabalhar me possibilita dar uma estrutura ainda melhor para que ele possa estudar, se desenvolver, crescer, comer bem, porque é muito importante, né? Principalmente agora, né? A gente tá vivendo esse período muito conturbado, né? De crises climáticas, de falta de alimento, de preços altos, né? De alimentação. Aqui em São Paulo é muito cara, é muito difícil você comer bem aqui. É muito difícil você comprar uma fruta boa aqui. É algo que eu sinto muito saudade do Nordeste. Que no Nordeste, a pior banana do Nordeste é a melhor daqui, sabe? E aí e aí depois você começa a se culpar, assim, não tô sentindo culpa. Aí você começa a se culpar, porque também tem essas vozes externas. Que essas vozes externas também pode ser sua mãe. Total. E às vezes é uma voz da mãe dentro da tua cabeça. Às vezes nem é a voz real. Não é nem a voz real, né? Olha que loucura. Eu acho que teria que falar um episódio do Vozes da Nossa Cabeça. Será que a gente fica tão concentrada em um ser, né? Que a gente passa a criar projeções de coisas de outras pessoas para que a gente… Porque, veja, isso é uma questão dessa sociedade que a gente está vivendo. No tempo das cavernas, a maternidade, ela era coletiva. Compartilhada. Era uma tribo, né? Era grupo. uma tribo. Então, hoje, a gente olha, assim, a nossa volta e a gente fica tipo assim, não, cadê a nossa tribo? Onde é que a gente tá? E a gente tem que começar a criar a tribo aqui, amor. Na nossa cachola, né? Boa! E aí… A gente tem que ser do nosso mesmo time. Sim, exatamente. Tem aquele ditado, né? É preciso de uma criança… É preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Mas a gente também tem que entender que uma criança também pode mexer com uma estrutura de uma aldeia inteira. Exato. Né? Então a gente também vê potência nas nossas crianças
nos nossos filhos é o primeiro passo. O primeiro passo pra gente ter uma maternidade tranquila. Olha que legal isso que você tá falando, tipo, confiar neles. Exatamente. Eles vão dar conta também da vida deles. Vão. Porque, veja, se você cria um filho em uma redoma, onde nada toca, onde ele nunca se frustra… Não criaremos traumas. Não criaremos traumas. Gente, até quando você não tá querendo criar um trauma, você vai criar, não importa. A criança, ela vai se sentir traumatizada com qualquer… Foi um picolé que você não deu em 99. Ela tá lá na terapia até hoje, Ela falando tá do lá picolé. na terapia, entendeu? Então, assim, não adianta, você vai errar. Não existe mãe perfeita. Existem mães presentes. E a presença pode acontecer à distância. Também, porque a presença, a nossa presença, ela não tem que ser física o tempo inteiro. A nossa presença, ela tem que estar em um campo etéreo. Em tudo. É uma disponibilidade emocional, é quase que a nuvem, né? Aquele lugar que a gente tá, é uma bolha junto, assim. Eu não sei nem definir pra você. Mas tem esse contexto mesmo de uma presença invisível. Sim, sabe? Porque veja, ser mãe… Nesse primeiro show que eu fiz quando a Apollo nasceu, eu encontrei a Cato, que é uma cantora maravilhosa. E ela me falou uma coisa uma vez, ela falou bem assim… Amiga, a palavra da sua maternidade é missão. E aí, naquele momento, tudo fez sentido. Eu falei, yes, exatamente isso. A minha maternidade é uma missão de um novo olhar. Um novo olhar para possibilidades, um novo olhar para o maternar, né? Um novo olhar também para futuras gerações, né? Tem um legado, né? Sim, e veja… a cisgeneridade, ela sempre se sentiu maior, mais forte e mais absoluta pelo simples fato de reproduzir. E aí, quando corpos trans também entram nessa jogada, aí eles começam a se sentirem ameaçados, né? Veja, pô, a gente é 1% da população mundial. Por que a gente tá recebendo tanta atenção de uma extrema-direita extremamente conservadora e que, tipo assim, eles estão brigando por a gente entrar num banheiro. Isso não faz o menor sentido. Eu nunca vi ninguém dizer que foi atacada por uma pessoa trans no banheiro. Sabe? E parece que, tipo assim, é um bode expiatório. A gente virou um bode expiatório desse lugar. E assim, eu acho que eles estão focados no 1% errado, né? Porque os bilionários estão aí. Eles são 1%. E eles estão realmente destruindo o nosso mundo. É por eles que a gente tá pagando o café caro. Não é porque pessoas trans estão tendo filhos ou entrando em banheiros. E quando você traz também a sua missão… Eu acho que essa parte da maternidade que você trouxe aqui, né? Você falou assim, a minha amiga me trouxe, a Cato falou que você ser mãe era uma missão pra você e que você tá nesse lugar com a Apollo. Eu queria te perguntar, você trouxe essa frase que eu imagino que é uma frase que te sustenta muito, né? Uma frase que te ajuda a ancorar. Imagino que também tenham frases que te disseram, que são frases que pesam aí nessas vozes que a gente tá comentando. E nesse jogo aqui, que a gente tá nessa conversa… Que frases são essas que pesam pra você? E qual a frase que você leva como mantra nessa sua força, além de missão? O que faz pra sustentar, pra que você siga em frente? As frases que me deixam perdida nisso… Hoje em dia, são tantas, assim, Não, mas não importa então de saber quais são as frases que te sustentam. Não, assim, o fato de dizerem que eu não sou mãe. Isso é uma coisa que que pesa. É pesa. insustentável. E a partir de hoje, aqui nesse episódio, a gente tá colocando ela como uma parentalidade insustentável. E também tem uma coisa que é um nuance, às vezes, assim. Por exemplo, às vezes eu falo, eu sou mãe. E aí alguém fala, você é mãe de pet? Como é o nome do seu cachorro? E eu, não, sou mãe de uma criança. De um ser humano, de um bebê. Ou… eu falo também que eu sou mãe, eu pergunto se é mãe de pet, eu pergunto se é adotado. Falo, pô, a Paula é minha cara, não tem nem como dizer que o menino é adotado.
E também isso não seria importante na conversa, né? Concorda? Se era mais uma invasão de novo. Parece… E aí, quando eu falo que é meu, e aí as pessoas querem saber como foi feito, eu falo, amor… acho que você quer saber um pouco. Como é que faz Fala um com o bebê? ChatGPT. Como é que faz um bebê? Né? Essa é pergunta de criança, né? Aí eu… Poxa, gente, acho que vocês já são grandinhos. Vocês sabem como se faz um bebê, né? Boa. Os mantras que eu levo, eu acho que… você vai criando escudos, né? Você vai criando escudos ali. Assim, ó, você escolhe, as pedras vão vir. Aí você vai ter que escolher o que é que você vai fazer com essas pedras. Você Boa. vai fazer uma sopa de pedra, você vai engolir uma sopa de pedra, ou você vai construir um alicerce. Um castelo. E vai virar um totem. Pode enorme. construir um castelo, você pode construir um alicerce também pra você, né? Com aquelas pedras. Acho que as pedras, elas sempre teve um papel muito crucial na história das mulheres, né? As mulheres que eram apedrejadas por serem mulheres apenas, né? Maria Madalena, não sei quem, né? Então, as pedras sempre foram algo que mulheres receberam. E a gente né? pode montar castelos e alicerces. E aí assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eles estão me dando isso, é porque eles só têm isso, então… Eu tenho muito mais, assim, né? Eu lembro que, quando eu era criança, assistia muito novela com minha mãe. E aí, a gente tava assistindo Chica da Silva. A Chica da Silva falou uma vez assim, né? Tipo, mandaram um presente que era um presente ruim pra ela. Ela mandou flores pra pessoa. Eu falei, não, a gente só dá aquilo que a gente tem. Né? Então, assim… Se o universo, né, daquela pessoa ali tá naquela vibração, eu não vou baixar meu padrão vibratório pra entrar naquele mesmo padrão daquela pessoa, porque ela tá naquele padrão vibratório dela, aquele padrão não é meu. Então, eu não vou baixar meu campo energético. E uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade que eu queria saber. Quando você sai para trabalhar e deixa Apolo, né? E olha como curioso, a gente usa o verbo deixar, né? Eu falei isso várias vezes aqui. Eu deixei meus filhos. Já é um lugar do tipo, parece que eu larguei, que eu abandonei, que eu coloquei ele para trás. Mas não. Quando você sai para trabalhar, você tem algum combinado, acordo que você acha que é interessante dividir, assim? Como foi essa divisão entre vocês? Ou algo que… Essas conversas corajosas também… Pra ter essa parceria e esse diálogo, porque isso é muito importante. Sim, a gente precisa de uma creche, por exemplo. E aí foi algo que a gente teve que decidir. Assim, tipo… Sim, a gente precisa que a Apolo vá pra uma creche. Porque a gente não tem uma rede de apoio grande. A única pessoa que mora próxima a gente é a mãe de Lourenço, mas… ela também tem a vida dela, né? Sim, sim. Ela não é uma avó nordestina, né? A minha mãe lá no Nordeste é aquela avó que cuida, que fica, se precisasse, né? Mas ela não é assim. Então, falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer, uma creche. E isso é um momento também muito crucial pra gente, né? Como mãe, como lugar de parentalidade, né? Qualquer pessoa que tem que escolher isso. Esse é um momento muito crucial. Eu lembro da primeira vez que a Apolo foi pra creche. Eu fui levar e eu tipo assim, nossa, meu Deus, ele vai chorar horrores, vai ser super difícil, eu vou me emocionar. E ele simplesmente tava super tranquilo, ele entrou e falou, tchau, mamãe, beijo. E eu fiquei, sim, cadê? Você não vai chorar? E aí também aí é isso que eu falei, a gente tem que confiar nos nossos filhos. Às vezes a gente acha que a reação deles vai ser uma, mas é completamente diferente. E ele adora ir pra escola, ele adora ir pra creche, ele adora os amigos, as crianças. Ele não tem irmãos, né? Não é que nem você que tem… 3, né? Que tem 3 ali, né? Então, querendo ou não… Mas o meu pequenininho já foi, porque também é isso, ele adora… eu tipo assim, eu acho que essa coisa de divisão, né? Tipo assim, eu acho que eu sou a mãe mais lúdica. Sabe, assim, eu tô com ele, tipo, eu vou ler um livro, aí eu vou na biblioteca, pego o livro pra ele, a gente brinca muito, a gente pinta, faz massinha de modelar.
eu tô sempre em um lugar muito do campo imaginativo dele, criando vocês imaginação. São artistas, né? E aí eu acho que o pai tá mais nesse lugar mais de uma ordem do dia e de… E aí, os combinados que vocês fazem entre vocês viram um time também pra fazer dar certo. Acaba tendo que ser um time mesmo, porque eu trabalho mais longe de casa, né? Então, assim, nos momentos que eu tô em casa, aí, tipo, eu dou uma folga maior ao pai, né? E é isso, tem que fazer um revezamento ali, um revezamento de bastão, né? Boa, é uma corrida. Um faz uma coisa, um faz a comida, outro faz… sabe? Sei. Porque é toda essa estrutura, assim, né? Porque é uma casa, né? É uma família. A maternidade é desafiadora em todas as suas formas. Quando você fala de uma pessoa que enfrenta e resolve abraçar uma maternidade completamente inesperada e fora dos padrões, essa carga de desafio ela é maior. Essa mãe que é uma mulher trans, que muda do seu estado para que tenha uma assistência possível durante a gestação e que trabalha bastante e trabalha com prazer, porque é uma questão que a gente precisa pensar em relação às mães também. A gente não trabalha só porque a gente precisa, a gente trabalha porque é uma realização, a gente trabalha porque é um futuro financeiro para os filhos, a gente trabalha porque a gente gosta de trabalhar e nenhuma mãe deveria ser culpabilizada por isso. A mulher que precisa sair de casa para trabalhar, ela é muito questionada. A mulher que precisa sair da sua cidade, do seu estado, ela é julgada praticamente o tempo todo. Você chega, né, a gente viaja, trabalha, você chega, quem ficou com seu filho? Aonde está seu filho? Está com alguém responsável, algum adulto responsável que vai alimentar, que vai manter em segurança e que vai cuidar provavelmente tão bem quanto nós. Existe esse lugar de repensar qual é o nosso olhar de julgamento quando a gente vê uma mãe fora de casa trabalhando. Primeiro a gente acha que ela não deveria estar trabalhando, ou quando ela fica em casa a gente acha que ela deveria estar lá fora trabalhando, afinal de contas ela vai ser dona de casa para sempre. E porque esse olhar que a gente entrega para as outras mães, e às vezes mesmo nós sendo mães entregamos esse olhar de julgamento, ele cai num lugar muito dolorido na outra mãe, porque ela já luta com esse questionamento, acho que desde o teste da gravidez ela já começa a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, vou ficar em casa? Quanto tempo eu vou poder ficar em casa? E quando eu voltar a trabalhar, quem vai cuidar da criança? E aí a gente acrescenta nesse pacote todo de questionamentos, de dúvidas e de dores, por que não dizer, o fato de você estar lidando, né, como no caso da Isis, com uma maternidade que não é validada socialmente. Ela é uma mulher trans que eu acompanho nas redes sociais e eu sei que ela foi atacada inúmeras vezes, fazendo inúmeras coisas banais que todas as mães fazem, ou durante a gravidez, depois da gravidez, seja por causa da amamentação, seja porque ela sai para trabalhar, seja porque ela não sai para trabalhar. Então você carrega uma carga extra de dor que vai se juntar ao pacote de questões que a gente carrega na maternidade, mesmo quando a gente está muito em paz com o fato de ter filhos, mesmo quando a gente está muito bem com o fato de que a gente deseja, a gente quer ser mãe, a gente ainda assim lida com questões muito delicadas. E quando a sociedade olha para você e diz, não, você não é mãe dessa criança, essa carga é um pouco maior. E aí a minha mensagem é, como a gente está acolhendo todas as mães? Que olhar a gente está dando para elas? É de apoio, é de suporte ou é de julgamento? E que maternidade a gente tem validado? Que maternidade a gente aceita? E para você que é mãe, que sai de casa para trabalhar, a minha mensagem é, fique em paz com o seu trabalho, fique em paz com as suas escolhas. A gente vai fazer escolhas a vida toda. E nem sempre essas escolhas serão o nosso filho em primeiro lugar. Às vezes a nossa escolha é sair de casa para trabalhar, seja por prazer, seja por necessidade. Com isso, a gente fica de fato em paz, a gente evita aquele estresse cotidiano de estar sempre se questionando e estar sempre se invalidando porque está fazendo o que a gente precisa e o que a gente gosta. Manejar o estresse diário a partir de aceitações e validações da nossa existência é uma ferramenta de saúde mental. Assim você se coloca na lista e assim você se cuida. E a gente está chegando já para finalizar, você acredita? Só que eu preciso muito saber com você. Me conta aqui, porque a Filhos no Currículo, ela acredita que realmente nossos filhos convidam a gente a aprender coisas novas e colocar
competências, habilidades, aprender coisas que a gente coloca no nosso currículo, sabe? Eu tô muito curiosa dessa experiência, desde a gestação e do tempo que vocês esperaram o Apollo e até ele… Hoje ele tá com quantos anos? 3 anos. 3 anos. Me conta o que Apollo trouxe para Isis. O que é que você coloca no seu currículo? O que ele te ensinou nesses 3 anos? No currículo, né? Boa pergunta. Ele me ensinou a ser uma pessoa mais firme nos meus posicionamentos. Que às vezes eu sempre deixei me levar por essas vozes. Olha. E a partir do momento que ele chega e que você é mãe, você não vai ter tempo, amor, pra fazer outras coisas além daquilo. E aí você vai ter que fazer escolhas, né? Então, quando o Apollo chega, ele me ensina a também fazer escolhas certas, escolhas corretas. Eu não vou trabalhar se aquilo ali não for me recompensar realmente. Uhum. Porque às vezes, antes da gente ter um filho, a gente não tem muito tato, né? Com que a gente vai pegando tudo ali que vem pela frente, né? Hoje não, hoje eu seleciono melhor com quem eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, o dia, quando, por quê. Então Perfeito. A gente começa a se reencontrar, né? Em um lugar também de qualidade de vida, para que os nossos filhos, eles sintam, né, esse reflexo no dia a dia. Porque um filho sabe quando uma mãe tá cansada. O filho sabe quando a mamãe tá triste. O filho sabe quando ela precisa ouvir mamãe, eu te amo. Nossa, perfeito. Eu escuto tanta coisa você trazer aqui com essa sua fala, tão maravilhosa, de se valorizar, de saber priorizar, de fazer escolha, de estar mais segura. Até você começou falando de ser firme, né? De se posicionar, de fazer as coisas, enfim, tanta coisa. Essa honestidade emocional que eu acho que os filhos esperam da gente também, né? Quando a gente não é honesta emocionalmente com a gente mesma, do tipo, eu queria estar no meu trabalho agora. Exatamente. Isso pesa. Exatamente. E tipo, isso também reflete no seu humor, né? Diretamente. Exato, na sua no seu humor. presença ali, né? Na qualidade do seu ser. Se você não tá bem, se você não tá feliz, né? Em qualquer lugar que você esteja, se você não está feliz, se retire, levante-se e saia. Porque é muito importante que a nossa felicidade seja prioridade. Gente, ela já deixou tantas mensagens pra encerrar que eu não sei mais quantos pedir mais, Isis. Porque pra gente chegar no final desse episódio, eu queria que você deixasse primeiro onde a gente te encontra, né? Assim, pra seguir os seus trabalhos, conhecer mais, te ver em todos os lugares, projetos, enfim, coisas que você tá fazendo. E também uma mensagem, acho que você já trouxe tanto aqui pra esse episódio, tá? Assim, suas falas vão ficar tantos destaques que a gente vai ter que fazer uma seleção imensa. Mas deixa uma mensagem pra quem tá te ouvindo e que também tá tentando aí cuidar sem se esgotar. Um cuidado que sustente e que seja sustentável e que coloque a nossa parentalidade nesse lugar. Eu vou puxar a sardinha pra minha marca favorita, que é a Mistela, né? Nesse momento. Primeiro, dizer que vocês me encontram nas redes sociais como Isis Broken. É importante vocês pesquisarem Isis Broken, porque vocês só pesquisarem Isis, as redes sociais falam que é terrorismo, tá, gente? Por causa do ISIS. Ah, boa. A Isis Valverde também passa por isso. E autocuidado. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com a Mustela. A Mustela é uma marca que ela começou pensando para crianças. E aí eu acho que é tão bom, né? É uma marca tão completa que a gente passou a usar também. Né? Eu lembro que quando a Apollo ganhou o primeiro kit da Mustela, falei, gente, eu também quero tomar banho de Mustela. E é uma delícia. É uma delícia. Então é uma marca que ela cresceu, que ela trouxe possibilidades para que a gente também amasse os nossos corpos. Principalmente após o gestar, né? Mães cisgêneras aí no caso, mas também qualquer corpo que pode gestar também pode usar, né? Então, é uma marca que se preocupa com o bem-estar social, político, ambiental. E é muito bonito o que a Mustela tá fazendo aqui no Brasil.
no quesito de representatividade. Principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo. É muito importante ter marcas como a Mustela, que realmente está preocupada com famílias. No plural. Isis, obrigada por trazer essa história com tanta verdade, com tanta coragem aqui pra gente, com uma maternidade que não tem um único modelo, não tem um único jeito de ser mãe, né? E cuidar é esse ato mesmo de coragem e pra gente construir uma família no amor. Merece existir com dignidade, a sua família merece existir com dignidade. Então, obrigada por estar aqui, que a sua fala ecoe, que a gente leve esse episódio para muita gente, pra gente entender que validar o outro é também uma forma da gente cuidar. Então, se você gostou desse episódio e quer mandar para alguém que também quer cuidar, sem esgotar, esse episódio tá lotado de mensagens. Assim, a Isis deu uma aula pra gente viver uma parentalidade sustentável. E eu também vou convidar vocês a acompanharem as nossas redes sociais. O @ é da Filhos no Currículo e da Mustela Brasil. Tá bom? Até o próximo episódio. Obrigada.